E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, vamos ao tema do vídeo. Um aluno perguntou para mim, não sei, talvez porque eu deixo eles meio que à vontade, né? E aí eles acabam fazendo algumas perguntas que vão além das perguntas corriqueiras de sala de aula. E um aluno perguntou para mim assim: professor, o senhor não tem carro? Na verdade, eu já sabia que eu não tinha carro, né? Ele queria confirmar que eu não tenho carro. E eu falei: não tenho carro. E fiquei esperando ele fazer a segunda pergunta, que seria: por que eu não tenho carro, né? Mas como ele não perguntou, aí eu provoquei e falei: você quer saber por que eu não tenho carro? E aí ele disse que sim. E aí eu expliquei para ele sobre ativos e passivos. E nesse vídeo eu quero conversar com você por que muitas pessoas acabam tendo esse passivo, ou seja, esse objeto chamado carro, ele se torna então um passivo. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou contar e vai ser bem interessante. Bom, se você não sabe, eu trabalho com alunos pequenos, são em torno de 10, 11 anos. Eles estão ainda entendendo como funciona a organização do mundo. E quando eu tenho oportunidade, eu acabo entrando nesse assunto de educação financeira, que eu acho que é muito importante. E essa pergunta do aluno me possibilitou explicá-lo de forma bastante simples, na linguagem dele, são ativos e o que são passivos. Basicamente, para você que está me ouvindo, ativo é tudo aquilo que consegue trazer dinheiro para você, tá bom? E passivo é tudo aquilo que tira o seu dinheiro. Não só o dinheiro de forma direta, mas tira o seu tempo, a sua qualidade de vida, enfim, tudo aquilo que tira ou que gera preocupações em excesso para você, nós consideramos passivo. A exemplo do carro, se você tem um carro, ele consegue trazer alguns benefícios para você, tanto benefício de bem-estar, de conforto, de agilidade e também benefícios financeiros, ele é um ativo. Bateu o sinal, vou continuar esse vídeo depois, tá? Fica comigo até o final. Agora eu estou no intervalo, vamos continuar o vídeo. Como eu estava falando, quando que o carro se torna um ativo e quando que o carro se torna um passivo? Quando eu dou o exemplo do carro, pode ser qualquer objeto que você tem ou qualquer bens que você tem. O interessante é você ir adquirindo sempre mais ativos, ou seja, aquilo que consegue gerar renda para você. Eu vou dar um exemplo de quando que o carro, por exemplo, na vida de um professor, ele se torna um ativo, um bem que vai ajudar você a gerar mais renda. Por exemplo, eu tenho colegas, inclusive, que trabalham em duas escolas. Então, ele trabalha na parte da manhã numa escola, inclusive do estado, e depois, a parte da tarde, ele trabalha em outra escola, ou na prefeitura, ou em escola particular. Então, ele precisa deslocar de uma escola para outra num curto espaço de tempo. Isso vai fazer com que o automóvel, o carro, ajuda bastante. Ou seja, ele vai gerar mais recursos, ele vai possibilitar que esse bem, que esse carro, gere mais recursos para ele. Eu conheço, por exemplo, outros colegas que trabalham de manhã num emprego fixo, na escola, etc. E à tarde ou à noite ele faz, então, aplicativos, Uber ou 99. Então ele já está pegando o carro e gerando bens, gerando recursos, transformando o carro então em um ativo. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender como que a gente tem que pensar muito nessa questão, e às vezes assim, se a gente não tiver um cuidado, a gente acaba não percebendo isso. No prédio onde eu morava, agora mudei de prédio, mas no prédio onde eu morava, o porteiro vinha trabalhar de carro, né? Interessante, porque na hora que eu saía para trabalhar, ele estava chegando e ele vinha de carro e eu saía para trabalhar e pegava o busão. E teve uma vez que eu lembro, assim que ele chegou, assim que eu conheci, ele perguntou se poderia usar a garagem do prédio, se eu sabia, né, que se existia alguma garagem do prédio, alguma vaga no prédio, na garagem,
vaga para ele colocar o carro no período que ele estava trabalhando. Aí eu falei para ele que possivelmente existiria, eu poderia comentar no grupo do WhatsApp se alguém tinha uma vaga na garagem para deixar o carro dele. Porém, a minha vaga, ela era alugada. Então, olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu tinha uma vaga na garagem, em que como eu não tenho carro, a minha vaga na garagem eu aluguei, e com o valor que eu recebia do aluguel da vaga, eu pagava na época, dava quase para pagar o valor do gás, né? Chegava mais a 85%, 86% do valor do gás eu tirava então do valor do aluguel da vaga. Aí eu falei para ele, não, infelizmente eu tenho a vaga, mas eu tenho a vaga, não tenho o carro, mas a minha vaga está alugada. Então, assim, ele vinha trabalhar, esse porteiro, e o período que ele trabalhava, que era 12 trabalho um dia sim, um dia não, mas o período que ele ficava na portaria, o carro dele ficava lá parado e não ficava gerando retorno, né? Então, para ele, no caso, não sei se ele fazia outras coisas, mas se ele usasse o carro somente para ir trabalhar e para voltar e para passear no final de semana, o carro, no caso dele, é um ativo passivo, ou seja, ele só vai perdendo valor e ele não vai agregar valor para você. Agora, por exemplo, se ele tiver o carro, ele usar o carro para ele fazer um aplicativo, fazer corrida, fazer outras coisas, ou até mesmo sair do emprego onde que ele estava, no prédio, e fazer outra atividade, ele precisasse chegar num curto espaço de tempo, então o carro seria um ativo. De forma bastante resumida, eu achei interessante a pergunta do aluno. Claro que eu dei exemplo na explicação, eu dei exemplo de videogame, ou pegar o dinheiro do videogame, aplicar, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, na linguagem deles, eu acredito que eles entenderam. Para nós que somos adultos, talvez fica mais fácil a gente entender, só que é mais difícil a gente colocar em prática. Para as crianças, eu acredito que fica mais difícil eles entenderem o que são ativos e o que são passivos, mas no decorrer do desenvolvimento deles, eu acredito que fica mais fácil no futuro, eles tendo educação financeira, eles conseguirem, além de entender, colocar em prática a questão do ativo e passivo. Então, resumindo, seria então um objeto que seria um passivo e não um ativo. E no momento em que eu estou construindo aí o meu patrimônio, eu preciso então adquirir cada vez mais ativos e não passivos. Espero que eu consiga ter respondido a pergunta, espero que esse vídeo tenha contribuído para que você possa olhar aí na sua organização de vida e ver quantos ativos você tem, quantos passivos você tem que você poderia transformar em ativos, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, espero ter ajudado, até a próxima, fui, tchau!